Mas a atenção, na verdade, não é sobre o cenário que se viveu, mas é sobre o elemento que efetivamente chamou o tal cenário que se instalou. Portanto, numa altura em que o deputado falava, agora já está aqui com confusão de papéis, não sei se trata por deputado, secretário nacional, ou delito, doutor delito, enfim, pronto. Mas o que sair, acredito que vai identificar a pessoa. Isso é o mais importante. Portanto, falava, por exemplo, a título de exemplo, da água, da energia, enfim, e já automaticamente sentimos uma reação da outra parte. E até não quero identificar, portanto, de forma partidária, não é nesses termos que eu gostava de levar. O que eu gostava simplesmente de chamar é justamente uma reflexão que, no fundo, já trazíamos enquanto fazíamos a introdução. Ou seja, na verdade, o que constitui preocupação hoje, e eu acredito ser um dos grandes desafios, é justamente construirmos uma consciência tolerante, ou seja, uma consciência que tome como desafio primário a tolerância. Portanto, se isso não se instalar, a mesma revolução que nós estamos aqui a desenhar, seja a revolução de pensamento, revolução de consciência, enfim, tudo, portanto, não se vai alcançar. Porque, repare, por exemplo, a mim assusta, e permitam-me dizer isso, quando um jovem, não importa de que lado seja, já que o assunto é lado, portanto, só de ouvir falar da água ou da fome, já causa moça. Portanto, porque são fenômenos normais que de per si não falam nada. Portanto, se eu disser fome, é só fome. Agora, o problema passa a existir desde o momento que eu delimito a própria fome. Por exemplo, a fome em Benguela. Pronto, exatamente. Ou seja, desde o momento que eu qualifico a fome, e acima de tudo situo, e sobretudo se a minha narrativa, portanto, estiver desprovida de elementos que testificam a veracidade dos factos, aí sim, portanto, enquanto acadêmico eu procedo mal. Eu não sei se me faço perceber. Portanto, ou seja, a participação na vida ativa, e sobretudo na vida pública, deve ser, acima de tudo, consciente. E para que seja consciente, nós também temos de ter um nível de racionalidade e até mesmo competência emocional para tratarmos os assuntos. Portanto, a problemática da fome, por exemplo, eu enquanto sociólogo, e digo Carvalho, digo Juca, enquanto sociólogo nós não escapamos de abordar a pobreza. Portanto, não temos como escapar de abordar a fome, abordar a desigualdade social. Portanto, são assuntos normais da sociologia. Agora, a inclinação que eu vou assumir é que deve ser cuidada, sob pena de eu ser descaracterizado. Por exemplo, se eu afirmar, grosso modo, que todos os benguelenses passam fome, o infeliz sou eu, enquanto acadêmico, porque não é verdade que todos os benguelenses passam fome. Agora, se assumirmos a lógica da ciência, já que aqui se fala muito, vamos fazer um debate com um acadêmico, enfim. Portanto, na lógica da academia, eu tenho responsabilidades de situar os fatos de acordo com as suas características. E um dos elementos que me ajudaria, por exemplo, a avaliar a natureza do fenômeno é justamente o chamado princípio da generalidade. O que é que isso significa? Se a maior percentagem dos benguelenses, portanto, enfrentam o problema da fome, posso eu, categoricamente, assumir que os jovens em Benguela passam fome. Portanto, ou seja, aqui há uma verdade material, porque os dados estão aí, portanto, as amostras são representativas e tudo mais. Ou seja, portanto, a minha alergia em relação ao debate acadêmico não pode ser meramente só pelo fato de eu ter ouvido a coisa ser dita. Portanto, é pela forma como se diz a coisa. Portanto, isto se calhar ajudaria-nos a tratarmos os assuntos de forma patriótica, como alguém também disse aqui. Portanto, ou seja, de forma muito séria. E se nós tivermos essa consciência, até mesmo alguns problemas que nós, nessa altura, achamos que só serão resolvidos em 2050, portanto, poderão ser resolvidos amanhã. Mas para isso precisamos efetivamente ter essa maturidade, esse nível de consciência, sobretudo de tolerância analítica e discursiva. Portanto, são os tais elementos que eu considero ser estruturantes e fraturantes.